Olá, meu nome é Laís Zélia, sou nutricionista e eu vou falar um pouco sobre as proteínas. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é da importância das proteínas no nosso organismo. Então, elas ajudam a formar, sintetizar hormônios, anticorpos, enzimas, formam também os nossos músculos, as nossas células. Então, assim, proteína é de extrema importância no nosso organismo. O que a gente precisa falar é que as proteínas, elas são formadas por aminoácidos, são partículas menores. É como se fosse um quebra-cabeça composto por várias pecinhas. No nosso DNA, as proteínas são formadas por 20 aminoácidos. Desses 20 aminoácidos, 20 pecinhas, 9 deles são essenciais, ou seja, o nosso corpo ele não consegue produzir. A gente precisa desses aminoácidos vindos da alimentação, da dieta. E onde a gente encontra esses aminoácidos? Então é assim, quando um alimento que a gente consome, ele possui todos esses aminoácidos essenciais, a gente fala que é uma proteína de alto valor biológico. E elas estão presentes nos alimentos de origem animal, então nas carnes, frango, peixes, no leite e seus derivados, nos ovos. Quando a gente consome esses alimentos, a gente está consumindo uma proteína de alto valor biológico, com todas as pecinhas essenciais para formar a proteína no nosso corpo. Quando a gente consome proteína de origem vegetal, esses alimentos a gente fala que ele não é um alimento de alto valor biológico, ou seja, ele não possui todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. E onde a gente encontra proteína em alimentos de origem vegetal? Então, na soja, nos feijões, grão de bico, ervilha, lentilha e também nas oleaginosas, como castanhas, nozes, macadâmia. Então, a gente consegue adquirir aminoácidos através desses alimentos vegetais. Porém, esses alimentos eles não possuem todos os aminoácidos essenciais, mas existem maneiras da gente combinar alimentos vegetais e formar uma proteína de alto valor biológico. Por exemplo, o arroz ele não tem um aminoácido chamado lisina, que tem no feijão. Já o feijão, ele não possui um aminoácido chamado metionina, que tem no arroz. Então, quando a gente faz a combinação de comer arroz com feijão, a gente acaba consumindo uma proteína de alto valor biológico. Então, é uma maneira de, por exemplo, quem é vegano, consumir uma proteína com todos os aminoácidos essenciais. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que os alimentos de origem animal, eles possuem gordura saturada, então a gente não pode consumir em excesso, porque a gordura saturada não faz bem para o nosso organismo. Pessoas que têm problema renal também devem limitar o consumo de proteína. Para saber qual é a quantidade adequada de proteína que você deve ingerir por dia, recomendo que você procure um profissional da área da saúde. É isso, se alguém tiver alguma dúvida pode me mandar.